Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que alegria podemos estarmos novamente aqui com vocês. Que o Senhor fale de forma poderosa e grandiosa contigo. Que a graça do Senhor seja sobre ti e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar de uma palavra que pegou bastante aqui no meu coração a semana inteira. Eu creio que Deus vai te abençoar de forma poderosa. Eu creio que Deus vai falar contigo. Eu creio que Deus vai se mover na sua vida. Eu creio que se você confiar, se você crer na palavra de hoje, eu creio que Deus tem algo novo para ti. Deus tem uma história nova. Deus tem um rebuliço aí para fazer na tua vida. Hoje nós vamos falar sobre o poder da decisão. O poder da decisão. O quão é importante você saber tomar decisões. A gente entender que, por exemplo, quando você diz que não vai decidir nada, você acabou de tomar uma decisão. Então, não existe isentos em decisões. Alguém que disse para mim que a nossa vida ela é constituída por decisões. Então, aonde você está hoje, até onde você chegou, o que aconteceu com você, tudo isso, a situação, o jeito que você está hoje, tudo isso tem a ver com decisões. Você tomou decisões e por isso você está onde você está. Amém? Então a nossa vida, ela é como se fosse um quebra-cabeça, que cada peça ela vem quando você toma uma decisão. Então você vai montando o quadro da sua vida conforme as decisões que você vai tomando. Quando você não toma uma decisão, você da mesma forma decidiu, porque você decidiu não tomar uma decisão. E isso também vai trazer consequências para a tua vida. É como um lugar que a cachoeira, né, que mostra bastante aí na internet, como na cachoeira, que uma pessoa está na pedra, e aí elas percebem que a água, o volume de água da cabeceira da cachoeira começou a aumentar. Então você precisa tomar uma decisão rápida. Você decide sair rapidamente, é a decisão mais sábia, ou você decide esperar para ver se vai aumentar, ou você não decide nada, você senta lá e pensa com você, não vai acontecer nada. Ou seja, só existe uma decisão certa. Não decidir normalmente é uma decisão errada, assim como tomar a decisão errada. Então, eu vou falar com vocês essa noite sobre o poder da decisão. O poder da decisão. Guarda isso no teu coração. Abra a tua Bíblia lá em Josué 24, de 14 a 16, eu vou ler. Vamos falar sobre o poder da decisão. Ou seja, principalmente para você que está indeciso, eu espero que eu te ajude a tomar uma decisão. O poder da decisão. Quero mostrar para vocês o quanto Deus ama pessoas que são decididas. Às vezes, normalmente as pessoas decididas, normalmente são as que mais erram, mas também são as que mais acertam. Mas dificilmente elas erram por ter ficado no meio da cachoeira. Dificilmente elas erram por ter esperado. Dificilmente elas erram por ter preferido não tomar posição, não tomar decisão nenhuma. Tem assuntos que realmente a gente, se a gente não tem uma certeza, é claro, fica difícil tomar uma decisão, mas às vezes tem assuntos que nós precisamos arriscar, amém? Arriscar. Josué 24, de 14 a 16 diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. E o povo respondeu para Josué:
jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Então, falando aqui sobre o poder da decisão, Deus se agrada de pessoas que tomam decisões. Deus se agrada de pessoas que não ficam em cima do muro. A Bíblia diz para a gente lá em Apocalipse: antes fosse frio ou quente, mas por você ser morno, eu estou a ponto de vomitá-lo. Ou seja, Deus gosta de pessoas decididas, tipo, eu não quero, ok. Tipo, eu quero, ok. Eu não sei, eu não quero decidir. Aí esse tipo de gente parece que dá uma irritada em Deus. Deixa Deus um pouquinho chateado. Porque Deus espera que sejamos pessoas decididas. E quando ele diz de vomitar o morno, ele está falando pra gente assim: eu não gosto daquele que não é nem quente nem frio, que nem faz e nem deixa de fazer. Sabe, aquele que fica sempre em cima do muro. Josué, ele diz assim, ele está falando para o povo: olha, eles já estão há mais de 40 anos fora do Egito. E Josué tem que chegar para eles e falar assim: olha, vocês lancem fora os ídolos dos seus antepassados que serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Ele ainda está pedindo para a gente jogar deuses que ele trouxe do Egito. Como pode, 40 anos depois? Como pode a gente, às vezes, nós sermos cristãos genuínos, verdadeiros, e em casa a gente ainda tem coisas guardadas de outras religiões? Você sabia que cada amuleto, cada pingente, cada imagem, você está carregando para você e você está trazendo toda a espiritualidade delas para sua casa e para você. E Deus não quer que você carregue nada de pingente, nada de amuleto, nada de bilhetinho da sorte, nada de árvore da sorte, nada disso. Deus quer que você creia somente no Senhor Jesus. Amém? Ele quer que só creia. Agora, eu tenho certeza que não é possível. Você não tem mais nada de outra religião guardado dentro da sua casa, não. Você não tem mais vela de batismo guardado dentro da tua casa, não. Tenho certeza que não. Você não tem nenhum santinho em cima da geladeira, eu tenho certeza que não. Você não tem nenhuma foto de santinho pregada na geladeira da tua cozinha, eu tenho certeza que não. Porque você já aprendeu que só existe um Senhor, só existe um Deus, só existe um Criador, que nós chamamos aqui Jesus Cristo, ao qual por ele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que existe existiria. Amém? Amém? Então, Josué, ele tomou uma decisão, mas olha que interessante, ele está falando: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolhe hoje. Ele está falando para o pessoal: aprenda a escolher, não fique em cima do muro. Se é Deus, se não é Deus, vai lá para o lado que você quiser. Mas você precisa ser uma pessoa decidida para poder aproveitar e participar das coisas que Deus tem para a tua vida. E é só sendo uma pessoa decidida que você vai alcançar e que você vai obter isso. Josué, então, ele fala assim, quando ele fala: eu não sei o que vocês vão escolher, eu não sei nem se vocês vão escolher o Senhor, mas fiquem já sabendo de antemão, antes que vocês escolham, quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Olha que lindo isso. Ele não está se importando com a opinião dos outros. Ele não está se importando com a opinião do pai dele, da mãe dele, dos avós, quando se diz questão de crer ou não em Deus. Nós respeitamos os nossos pais até o limite de que a religião dos pais não interfira na minha fé em Jesus Cristo. Eu conheço gente que entendeu a mensagem, entendeu que Jesus era Deus, mas não quis, porque teria que largar a religião que a mãe seguia. E quando comentou com a mãe que ia largar a religião que a mãe seguia, a mãe começou a chorar, então ela desistiu. Não. Por isso que Josué está falando: olha, não me importa os descendentes aí de Moisés, o que vocês vão fazer. Não me importa, Caleb, o que você vai fazer. Não me importa nenhum dos outros líderes, o que vocês vão fazer. Eu só estou deixando bem claro para vocês aqui: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele era abençoado por Deus porque ele era decidido. É como você querer entrar numa guerra, você pega até a espada na mão, mas aí você vai e você fica lá escondido lá atrás no pelotão com medo de morrer.
com medo de morrer. E aí não, se você vai para a guerra, então fala assim, não, eu vim para a guerra, pode me colocar no primeiro pelotão, pode me colocar aí nos homens de frente, eu vim para a guerra. E aí Deus gosta de pessoas que são assim decididas, sabe? Tem uma história na Bíblia que Moisés está ali convocando todo o povo está sendo convocado, ele está falando com o povo e de repente tem um casal que está lá em relação sexual dentro de uma tenda. Este homem então ele pega Eleazar, se não me falha a memória, ele pega uma lança e vai lá e mata os dois. E aí Deus fala assim, eu gostei dele. Sabe, ele viu que havia um desrespeito para com Deus, e ele falou, eu vou resolver isso agora. E aí nós poderíamos pensar, Deus vai ficar chateado. Não, Deus falou, eu gostei dele. Ele viu o problema, foi lá e resolveu. Isso aqui é para mim, e eu preciso absorver isso que eu vou falar com vocês hoje, mas eu preciso absorver isso para mim, porque eu preciso tomar as decisões necessárias para a nossa vida, para a minha vida continuar. Assim como Josué já decidiu, independente se os meus parentes vão me seguir ou não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente se os meus líderes vão seguir ou não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós obedecemos a todos os líderes desde que eles não interfiram na nossa fé com Jesus Cristo. Amém? Então estamos falando hoje sobre o poder da decisão, o poder de decidir, o quão importante é você decidir sobre as coisas da sua vida, ser uma pessoa decidida. Provérbios 18:21 diz assim, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Ou seja, você pode tomar uma decisão, por exemplo, eu tomo a decisão de não criticar mais ninguém. Sabe, uma coisa que eu decidi na minha vida eu não critico outras denominações e não critico outros ministérios. Eu peguei isso para mim. Eu não fui chamado para criticar o que os outros fazem, até porque muitos fazem muito mais do que eu faço. Então é uma decisão que eu tomei. Da minha língua não sair críticas a ministério, críticas a homens de Deus. Cada um conduz e cada um arcará com as consequências daquilo que fez. Aí o Senhor está falando assim, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Ou seja, você precisa decidir hoje o que é que você vai permitir sair da tua boca. Tipo, decida hoje, nunca mais eu vou amaldiçoar o meu filho. Nunca mais eu vou chamar meu filho de burro. Nunca mais eu vou dizer que o meu filho não vai chegar a lugar nenhum. É uma decisão que você toma. A Bíblia está dizendo aqui, lá em Provérbios 18:21, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Ou seja, você decide se você quer matar alguém ou se você quer dar vida. Uma vez por falta de maturidade, e gente, tem muito assunto aqui, espero que dê tempo, mas uma vez por falta de maturidade, eu tinha uma chefe minha que eu não gostava, eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas quando eu estava na sala de reunião, essa mulher entrou e eu estava com tanto ódio dela naquele dia, que eu imaginei na minha cabeça, assim, eu só imaginei ela morta num buraco de uma sepultura e a terra caindo em cima dela. Quando ela sentou do meu lado, ela sentou e já levantou tossindo, engasgada, e teve que sair da sala de reunião, que ela acabou de entrar e foi lá no banheiro. Então a gente tem que entender o seguinte, aquilo que você desejar para os outros, infelizmente acontece, porque a palavra tem poder. Agora, se o outro for um abençoado de Deus, aí a Bíblia diz assim, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então entenda, se você com a sua língua, se você não decidir usar a sua língua para abençoar vidas, ao invés de amaldiçoar, a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que você vai sofrer as consequências dela. Se você pegar um servo de Deus que Deus já decidiu abençoar, então ele está protegido por Deus, pela promessa de Abraão, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Se você amaldiçoar, você será amaldiçoado. Sabe, ensina-se muito isso em terreiros,
O povo antigo, eles fazem assim, ó, não, eu não quero mal nenhum contra a pessoa que me fez esse mal, eu só quero que volte tudo para ela. Tipo, ela não quer mal nenhum, mas se ela te mandou faca, eu só quero que as facas voltem para ela. Se ela te mandou balas, eu só quero que os tiros voltem para ela. Mas eu não quero mal de ninguém. Olha a hipocrisia. Então você tem que tomar cuidado com o que sai da tua boca, porque a tua boca gera vida e gera morte. Então você pode tomar uma decisão de só gerar vida. Meu filho será uma bênção, minhas filhas serão uma bênção, minha esposa, meu cônjuge será uma bênção, a minha vida profissional será uma bênção, a minha vida será uma bênção, eu serei uma bênção na vida das pessoas, eu abençoarei outras pessoas. É decisão que você toma. Você precisa tirar toda a amargura do teu coração, você precisa retirar todo o ressentimento do teu coração, você precisa liberar perdão para quem precisa de perdão. Porque querer lutar contra o que Deus abençoou só vai trazer desgraça. Então, se você errou em alguma coisa até agora, arrependa-se e peça perdão para que a bênção volte à tua boca. Porque a tua boca traz morte e vida, mas ela pode trazer morte e vida para você mesmo. Ou ela vai trazer morte, ou ela vai trazer vida. Vai depender do que estiver cheio o teu coração. Bom, você precisa, só para você ter uma ideia de quão é importante você ser uma pessoa decidida, que você precisa decidir se quer bênção ou maldição. Deus deixou você. Escolhe, você quer o quê? Bênção ou maldição? Eu não quero nem um lado nem o outro. Ok, você já escolheu maldição. Então você fica de lado. Mas eu estou perguntando para você que está entendendo que precisa tomar uma decisão. E essa decisão não pode ficar em cima do muro. A Bíblia pergunta para você, a palavra de Deus pergunta para você, você quer bênção ou você quer maldição? A Bíblia diz para a gente lá em Deuteronômio 11, 26 a 28, diz assim: vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. É Deus falando, vou repetir. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Olha que legal, quando a Bíblia fala aqui que você escolhe entre bênção e maldição, tem gente que diz assim, não existe maldição, mas a Bíblia diz para você escolher. A Bíblia diz para você escolher. Só um exemplo bem simples. Se você é casado e você decidiu que vai ser um esposo fiel, você está trazendo bênçãos para o teu casamento. Se você decidiu que não vai ser fiel e você está em adultério, a Bíblia diz que você já está condenado ao inferno. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Ou me diz que não é. É uma bênção ir para o inferno. Não, isso é uma maldição. Então, a Bíblia diz em Deuteronômio 11, 26 a 28, vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Deus vai repetir essa mesma questão lá em Deuteronômio 28, quando ele vai falar das bênçãos e também das maldições. Ele vai falar de novo, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Ou seja, eu preciso decidir. E toda decisão tem implicações. Se eu decidir que eu quero a bênção, então Deus vai falar, então leia minha palavra e obedeça tudo o que eu te ensinar. Ou você pode escolher a maldição, que é não escolher nada. Então você não vai acabar não lendo a palavra e você vai acabar sempre fazendo coisas erradas, porque a palavra, ela nos alimenta, ela nos purifica, ela nos fortifica a fazer o que é correto e a fazer a vontade de Deus, nos dando entendimento do que Deus quer. Bom, olha só como é importante. No poder da decisão, você pode decidir que a partir de hoje você vai conhecer melhor a Deus. Você pode decidir que a partir de hoje você vai ter um relacionamento de intimidade com Deus. Isso é uma decisão também que você toma. Esdras, livro de Esdras, capítulo 7, de 9 a 10, diz assim: partiu da Babilônia em 8 de abril, no primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos
e estatutos ao povo de Israel. Mas como assim? Ele já era um estudante da lei. Já era esperado Esdras como sacerdote, como uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Ele já era um conhecedor da palavra. Mas a Bíblia diz aqui agora que muitos anos depois dele já ser um conhecedor da palavra, ele decidiu. Sabe, eu não sei, às vezes a gente fica 30 anos na igreja, mas chega um dia e fala, não, hoje eu decido ser crente de verdade. Hoje eu decido ser crente de verdade. Eu passei por isso. Talvez você ainda precise passar por isso. Da gente estar no corpo de Cristo, mas ainda continua com os velhos hábitos. Até que chega um dia que Deus toca em você pelo Espírito Santo dele, e aí você então decide, fala, não, agora chega. A partir de hoje eu decido ser um cristão de verdade. Eu creio que isso faz parte do processo de Deus, de que vai chegar um dia em que você verdadeiramente decide o que você quer. E o que você quer para a tua vida? Qual é a decisão que você toma? Um sacerdote que, teoricamente, estudou muita palavra, ele falou, não, para tudo, para. E aí falou, Deus, eu vou parar de brincadeira agora. Deus, eu vou parar de fingir de ser cristão agora. Deus, eu vou parar de fingir de ser evangélico. Deus, eu vou parar de fingir de ser da igreja. Deus, a partir de hoje eu decido, mas como assim você é pastor? Mas como assim você é apóstolo? Como assim você é bispo? Como assim você já é diácono? Como assim você já serve na igreja há 30 anos? Mas se não tomou essa decisão ainda, Deus está aguardando com ansiedade que você tome essa decisão. Apesar de que Deus não fica ansioso. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Deus tem pressa em que a gente tome a decisão de verdadeiramente querer conhecê-lo, porque nós podemos passar a vida inteira numa igreja e não conhecer a Deus. Porque Deus, ele é uma pessoa e a gente precisa se relacionar com essa pessoa. Esdras, então, ele decidiu conhecer mais ao seu Criador. Para conhecer mais de Deus, você precisa decidir. Decidir o quê? Eu preciso decidir estudar a Bíblia, decidir entender a Bíblia, decidir ouvir a voz de Deus, decidir ver o agir de Deus na minha vida, decidir ser cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, decidir conversar com Ele todos os dias. Então, não é só você decidir estudar a palavra, não. Você vai decidir estudar a palavra porque você quer ter relacionamento pessoal com Ele. Você quer ouvir, você quer ser tocado, você quer sentir, você quer ver, você quer entender Deus na tua vida. Eu lembro de um pastor, de um livro que eu li recentemente, de que ele sabia que Deus o tinha chamado para o ministério, mas o ministério não chegava nunca. Então ele pegou um dia, entrou no gabinete, trancou o gabinete com a chave, deitou no chão e ele falou assim: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me disser quando vai começar o meu ministério. Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me disser quando vai começar o meu ministério. E então ele se deitou no chão, ficou lá com o rosto colado no chão, esperando Deus responder. E aí Deus veio e respondeu. Mas veja só, ele tomou uma decisão. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me falar quando começa o ministério. E é interessante que às vezes logo depois dele tomar a decisão, o ministério dele já começou. Por quê? Porque às vezes Deus fica esperando a gente tomar algumas decisões. Deus fala assim, Pedro, eu quero que você ande sobre as águas, mas para isso você vai precisar colocar o pé na água. Hein, Pedro? Você quer andar na água? Eu quero, Senhor, então vem. Mas a gente fica esperando uma mão vir invisível, levanta você e coloca você na água. Não, o passo de ir até a água é meu, ele é teu. Então você vai precisar dar esse primeiro passo para ir ver o agir de Deus. Deus não vai dar o primeiro passo por nós. O primeiro passo o Senhor já deu na cruz, ele não vem de novo. Ele quer que a gente dê agora o próximo passo, é teu. Eu já morri na cruz por você, já conquistei tudo na cruz por você. Então agora é você que dá passos na minha direção. Amém? Amém?
E ainda tem, se você ser uma pessoa decidida já é uma bênção, aí a Bíblia ensina pra gente, e quando a gente decide e tem mais alguém decidindo com a gente, quando tem alguém concordando com a gente, quando tem alguém dizendo assim, olha, estou na mesma oração que você, porque vai dar certo. Então, eu vou falar agora um pouquinho do poder da decisão em unidade. Poder da decisão em unidade. Gênesis 11, de 1 a 6, diz assim, e era toda a terra da mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los. É que essas linguagens são fantásticas. E queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha, até Deus ele está declarando aqui para nós nas entrelinhas, eu creio que por revelação, ele está declarando aqui para nós de que vamos descer lá porque os homens tomaram uma decisão, só que eu não quero essa decisão, mas eles tomaram, então a gente precisa descer para resolver isso. Por quê? Se eles tomaram uma decisão e eles estão, muita gente em unidade, então ninguém pode segurá-los. Vamos lá, veja, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus está falando para a gente assim, quando as pessoas tomam decisões sérias, e elas decidem que vão fazer aquilo, Deus está falando assim pra gente, isso gera um poder no mundo espiritual, um poder de realização, um poder de cumprimento, um poder de realização, um poder de cumprimento. Ou seja, se você for decidido, vai se cumprir conforme a decisão. Mas se a decisão não for a vontade de Deus, como é o caso aqui, Deus então desceu, mas é tão sério que a Bíblia diz que o Senhor desceu. Ele veio até, ele podia ter visto lá, mas ele veio bem pertinho. Ele veio bem pertinho. Ele veio ver o que estavam fazendo. Ele veio acompanhar de perto. Né? O texto diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E Deus então trouxe aí a confusão de línguas, e é por isso que hoje no Brasil, no mundo, é por isso que hoje no mundo você tem vários tipos de línguas. Tudo isso começou aqui na Torre de Babel. Então Deus teve que confundir as línguas deles para quê? Para quebrar a decisão de unidade deles, para desmontar ideias. Eles estavam aqui, eles estavam em uma língua, mas era literal, é em uma língua, todo mundo, a questão aqui não é só a língua de todos eles ali falarem hebraico, ou sabe lá que língua que era, mas não é só deles falarem a mesma língua, eles estavam no mesmo pensamento, na mesma ideia e na mesma decisão. Entenda isso. Se há unidade, então Deus está falando aqui, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deixa eu deixar mais claro aqui para você o poder da decisão em unidade. Mateus 18, 19 diz assim, também Jesus está dizendo, também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Eu vou repetir. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Ele não está dizendo que talvez o Pai atenda. Ele não está dizendo que se der, o Pai atende.
Ele não está dizendo que se tiver tempo, ele atende. Ele não está dizendo que se for pouca coisa, ele atende. Ou só se for muita coisa, ele não está falando nada disso. Ele não coloca nenhuma condição. Ele diz assim, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Amém? É o poder de decidir, pelo menos duas pessoas pedirem a mesma coisa. O apóstolo Davi Rebolo, ele disse, eu só preciso de uma pessoa concordando comigo para que o impossível aconteça. Ele disse, eu só preciso de uma pessoa concordando comigo para que o impossível aconteça. Por isso que é importante as pessoas dividirem as orações, principalmente em casa, todos orarem a mesma coisa. Porque não pode estar um num quarto dizendo, Pai, me leva para a África, leva minha casa para a África. E aí do outro quarto está outra pessoa da mesma família, Pai, nos leve todos para Miami. Eu quero ir para Miami. Aí falou, não, tem que ter uma concordância entre vocês. Tem que haver uma concordância. E o que o texto diz? Que se houver a concordância, o meu Pai no céu os atenderá. Amém? O meu Pai no céu os atenderá. Agora, tem uma decisão que talvez você nunca escutou falar. A decisão para quem já é filho, eu já vou explicar isso para você, mas a decisão talvez a mais importante aqui na palavra, a mais importante, a que vai te livrar de muita coisa. Atos capítulo 21, versos de 10 a 13. Atos 21, de 10 a 13, diz assim, muitos dias depois, chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse, por que todo esse choro? Aí é Paulo dizendo, por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Vou repetir. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar prontos a viver tudo o que existe de maravilhoso e agradável e confortável de Deus. Mas nós também precisamos estar preparados para enfrentar os dias difíceis que acontecem para todos aqueles que servem ao Senhor. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Não queira viver no mundo de Alice. Isso é história inventada, é história de Disneylândia. Isso não existe, isso é história de criança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Então aqui Paulo está falando, estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Ou seja, a gente precisa tomar a decisão de, se for necessário, sofrer por causa de Cristo. Essa é uma decisão muito importante que muitos deixam de tomar, e quando as coisas se complicam e se apertam, como elas nunca tomaram essa decisão, ficou um pouquinho difícil, o vento começou a ficar um pouco mais forte, então ela desiste do Evangelho e desiste de Deus. Mas se você toma a decisão, Senhor, não importa o que vai acontecer. Eu lembro que uma vez, quando eu estava negociando uma casa, quando eu ia me casar, eu estava negociando uma casa para financiá-la, para comprá-la, e eu fiquei de dar 20 mil reais de entrada para o dono da casa. Eu tinha esse dinheiro na poupança, mas aí veio um irmão e pediu dinheiro emprestado. Aí lá se foi quase 10 mil reais. Mas ainda eu entendi de Deus que tinha que emprestar, isso é outra história. E aí ficou ainda 10 mil reais, mas eu precisava de 20 mil reais. E então eu tinha um carro grande na época, uma Blazer da GM, e eu estava tentando vender esse carro.
E só que era um carro que na época, a gasolina cara como hoje, ninguém queria comprar porque bebia muito. E de repente um dia eu estou na marginal ali dentro do carro e eu comecei a chorar. Mas eu não comecei a chorar para Deus vender o carro, e apesar que faltava só 2 semanas que eu tinha para vender e receber. Mas aí eu comecei a chorar e eu olhei para Deus, olhei para o meu banco do passageiro que estava vazio. E eu chorando, eu disse assim: Senhor, nem que eu tenha, não faça isso em casa, tá, queridos? Mas eu fiz, eu falei, nem que eu tenha que sofrer como Jó sofreu, eu jamais vou abandonar o Senhor. Eu lembro que quando eu fiz esta oração, e de novo, não faça isso em casa, não é uma oração que você faz por fazer, tem que ser algo do coração e disposto realmente a viver o que você está orando. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar mais ainda, e chorava muito, estava lá todo vermelho, a água escorrendo, as lágrimas escorrendo no meu rosto, mas eu senti na hora que alguém sentou no banco ao meu lado, e essa pessoa me abraçou aqui, ela foi abraçada comigo até o trabalho. Eu creio que quando Jesus ouviu aquela oração, ele desceu, se sentou no banco ao meu lado e ele me conduziu e me consolou até eu chegar no meu trabalho, até eu esqueci a palavra agora, estava na cabeça, mas até eu me recompor, é isso, até eu me recompor. Mas o mais interessante é que quando eu cheguei no trabalho nesse mesmo dia, às 9 horas da manhã, quando eu entrei para trabalhar, meu telefone tocou. E quando o telefone tocou, era alguém, pulando muita história, era alguém que queria comprar o meu carro. Eu sei que no dia, recebi um cheque na sexta-feira dessa mesma semana, na segunda-feira, que era o dia de eu quitar a entrada na imobiliária, quando os homens ligaram: Max, você já está preparado para dar a entrada, terminar com a entrada? Eu falei: estou indo até vocês. Então, quando você decide sofrer por Deus, não quer dizer que o mundo vai cair para você. Mas eu só quero dizer que mesmo que o mundo caia, decida ficar firme com o Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Decide ficar firme. Fala: Senhor, eu não estou aguentando as minhas pernas, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Eu não estou aguentando tanta crítica, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Eu não estou aguentando, Pai, tanta miséria, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Eu não estou aguentando, Pai, tanta rejeição, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Eu não estou aguentando, Pai, tanta dor no meu coração, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Amém? É uma decisão que você toma de servir a Deus e de ser do Senhor, independente se está tudo bem ou está tudo mal. E é uma decisão que eu entendo que todos nós precisamos tomar em algum momento da nossa vida, porque ela faz parte da caminhada. Ela faz parte da caminhada. Lembra do casamento? Eu estarei ao lado do meu cônjuge na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. É uma decisão que você toma. Você decidiu que, independente da ventania que estiver no seu casamento, você decidiu que o teu casamento você não abandona. E às vezes, para o teu casamento não ser totalmente destruído, talvez esteja faltando essa decisão. Se você coloca na cabeça: eu acho que é o fim mesmo, é melhor eu tomar uma outra decisão. Não esquece, toma a decisão, fala assim: Senhor, eu decido, apesar da condição que está o meu casamento. Não estou falando de quem espanca ninguém, tá? Que aí chama a polícia mesmo. Mas estou falando assim: Senhor, apesar da situação que está meu casamento, eu decido que eu vou permanecer no meu casamento, e vou permanecer fiel, e vou permanecer até o fim, conforme a decisão que eu tomei no dia que eu me casei. Amém? Amém? É entender na nossa cabeça que nós mesmos, nós somos frutos das decisões de Deus. Se você está vivo, se você está assistindo, se você está ouvindo, Deus decidiu que você nascesse. Entre milhões, Deus decidiu que você nascesse. Ei, Deus, ele decidiu criar o universo, decidiu criar o planeta Terra, decidiu criar as estrelas, decidiu criar os mares, decidiu criar a terra, Deus decidiu criar os animais, e a Bíblia diz que Deus decidiu criar você. E a Bíblia ainda diz que tudo ele criou pela palavra, ele só usou a voz dele. Mas quando foi eu e quando foi você, ele diz lá a Bíblia que ele pegou a gente com as próprias mãos, ou seja, ele tocou em nós. Deus, ele não só decidiu que você deveria existir, como ele mesmo pessoalmente foi e desenhou você.
Então Deus, por exemplo, ele decidiu te escolher. Ele podia ter escolhido muitas outras pessoas. Para não dizer, no meu caso mesmo, eu creio que ele me escolheu, mas ele teria bilhões de pessoas melhores do que eu para escolher, mas ele escolheu. Ele tomou uma decisão. Então Deus, ele decidiu te escolher, ele decidiu te abençoar, ele decidiu te salvar, ele decidiu te libertar, ele decidiu te curar. Tudo isso são decisões que estão na palavra dele. Ele já decidiu fazer tudo isso. Amém? Amém? Agora você decide se quer Deus na tua vida com todos esses frutos ou não. É uma decisão tua. Você não é obrigado, é uma decisão que Deus deixou para você. Se Deus não nos desse a oportunidade de escolher, ele simplesmente sequestrava todo mundo, levava já para Nova Jerusalém e estávamos todos vivendo felizes. Mas aí, para Deus não correr o risco, né, de estar lá o sem noção no cantinho da festa, todo mundo comemorando que está no céu, aí está o bonitão lá no cantinho da festa, assim, cara fechado, olhando para baixo, e aí Deus chega para ele e fala: por que você está triste? Fala: eu não queria estar aqui. Não, fica tranquilo, no céu não terá ninguém que não queira estar, porque é uma decisão que você toma em vida, é uma decisão que você toma aqui na terra, é uma decisão que você toma aqui na terra. Para vocês terem uma ideia do quão é importante decidir, ninguém é filho de Deus. Anota essa. Ninguém é filho de Deus se não decidir ser. Eu vou repetir. Ninguém é filho de Deus se não decidir ser filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você vai ter que tomar uma decisão. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. Nós até chegamos a ter o início de família, mas aí o Éden lá, quando Adão e Eva pisaram na bola, todo mundo foi expulso. Todo mundo foi expulso da presença de Deus. Então todos nós já nascemos no pecado e todos nós já nascemos distantes de Deus. Só que Deus, através de Jesus Cristo, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus novamente. Jesus é aquele que veio para apaziguar a ira do Pai, Deus, que estava chateado com a gente por causa dos nossos pecados, e Jesus vem e traz a paz. Ele é o mediador entre Deus e os homens, diz a palavra do Senhor. Poder da decisão para se tornar filho deve ser a primeira decisão que você deve tomar a partir de hoje. Porque todas as outras decisões, elas terão peso em cima desta decisão. Porque antes de você tomar as outras decisões, que você vai até aprender várias outras decisões que vai precisar tomar, mas antes de você tomar essa decisão, você precisa tomar a decisão de ser filho. Filho. A Bíblia diz lá em João 3, 16, 17, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Veja, Jesus Cristo, ao contrário do que você já aprendeu, Jesus Cristo não veio para condenar ninguém. Ao contrário, ele veio para salvar. Ele veio para te salvar. Não, pastor, você está falando porque você não conhece, você não sabe quem eu sou. Não importa quem você é, Deus, Jesus Cristo, veio para te salvar. Deus enviou Jesus Cristo para te buscar. Ele quer pegar na tua mão e Ele quer te levar numa viagem com Ele. E Ele quer te levar numa viagem com Ele. Eu lembro que quando eu era criança, veio uma tia minha do interior de São Paulo e eu ouvi ela falando para minha mãe assim: eu vou levar a sua irmã para o interior comigo. Aí eu falei: puxa, eu quero ir para o interior. Aí já fiquei lá ligadão, né, falando: eu quero ir também. Aí eu ouvi a minha tia falando com a minha mãe o seguinte: eu vou esperar o Max dormir, quando ele dormir a gente vai. E aí eu ouvi aquilo, aí que eu fiquei ligado mesmo. Peguei, fui pro lado de fora, fiquei no quintal, sentei lá do lado da porta no quintal e fiquei lá com o olho arregalado.
Tipo, eu não vou dormir. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir pro interior. E a minha tia falou, não, vamos esperar ele dormir. E eu fiquei lá. Quando viram que eu não dormia de jeito nenhum, minha tia falou, tá bom, eu levo ele também. Eu era a alegria da minha família, que quando eu cheguei lá, e tinha outra tia, porque eu botava o terror mesmo. Quando a outra tia me viu, ela falou pra irmã dela, né, que me levou, eu não acredito que você trouxe esse moleque. Tipo assim, você acabou com a nossa paz. Então, mas Deus é diferente, independente de quem nós somos, ainda que nós já tenhamos tocado terror por aí. Ainda que você já tenha tocado terror por aí. Deus, ele veio te buscar e ele só está falando, você quer vir comigo? Você quer vir comigo? E ele só está aguardando você tomar uma decisão. João 1,12 diz assim, mas a todos os que creram, então, todos não quer dizer todos os que creram. Somente os que creram em Jesus. Entenda essa palavra de uma vez por todas. Para todos os que creram em Jesus, somente os que creram, para todos os que creram nele e o aceitaram, receberam ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador, como seu Deus. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ninguém nasce filho de Deus. Ninguém, nem filho de apóstolo, nem filho de bispo, nem filho de pastor. Isso é uma decisão que cada pessoa um dia na vida vai precisar tomar. E a Bíblia diz que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e aceitarem o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, ele dará a você o direito de se tornar filho de Deus. Você tem o direito de se tornar. Agora, você tem direito à herança, né, do Pai. A herança do Pai, porque agora você é filho e todo filho tem herança. E aí você já pode desfrutar da herança aqui na terra mesmo, mas você precisa aceitar Jesus Cristo. E só aceitando Jesus Cristo você vai poder dizer que se tornou um filho de Deus. Então, você vai escutar muita gente dizendo por aí, todos nós somos filhos de Deus. Mentira, é só aquele que crê em Jesus. É o que eu acabei de ler para você. Se você tem dúvida, anota João 3, de 16 a 17, João capítulo 1, verso 12. Então, veja como o poder de uma decisão. Se você decidir agora a entregar a sua vida a Jesus Cristo, conforme nós lemos, então a Bíblia está dizendo assim, você se torna agora filho de Deus. É só para os que creem em Jesus, quem não crê não é. Você, com uma decisão, você sai do status de criatura e passa para o status de filho. Com uma decisão, você sai do status de órfão espiritual para filho e herdeiro. Amém? Amém? Então, esta é uma decisão que você deve tomar. Isso é só um pouco do que eu tenho aprendido com Deus, principalmente nesta semana, sobre o poder da decisão. Se você decidir uma coisa, você pode mudar a tua vida. Você pode decidir nunca mais criticar o teu marido. Você pode decidir nunca mais criticar a tua esposa. Você pode decidir nunca mais criticar o teu patrão, criticar o trabalho. Porque sabe uma coisa que eu aprendi? Mesmo a gente ganhando, às vezes, pouco, pelo menos nós estamos ganhando alguma coisa. E se não tivéssemos ganhado nada? E nós temos sempre que ser gratos a Deus no coração pelo trabalho que nós temos. Querer sempre crescer, mas nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo trabalho que nós temos. Então você precisa decidir não falar mais mal, não falar mais do marido da vizinha, não falar mais do carro do outro, não falar mais mal da casa do outro, não falar mais mal dos filhos dos outros. Você decide, porque fazendo assim você só vai lançar bênção sobre os outros. E a Bíblia diz que se você lança bênção sobre um abençoado, você receberá bênção também. Mas isso é uma decisão que você precisa tomar na tua vida. Se livrar de toda amargura de coração. Sabe, gente que está sempre emburrada, está sempre de cara fechada,
parece estar chupando limão constantemente o dia todo. Então Deus quer te livrar disso. Deus quer te livrar disso. E essa alegria, ela vem quando você decide que, independente de como estiver a tua vida, eu vou servir Jesus até o final. Enquanto eu estiver respirando, eu vou servir Jesus. Enquanto eu tiver forças, eu vou servir Jesus. É uma decisão que você toma. É uma decisão que eu não posso tomar por você. É uma decisão que ninguém pode tomar por você. Todas as decisões que eu disse hoje são decisões que você tem que tomar. Eu tenho que tomar. Ninguém pode tomar por mim. Ninguém vai poder tomar por você. Você vai precisar decidir a partir de hoje o que você quer para a tua vida. Eu estava ensinando para as minhas filhas nessa semana, na segunda-feira, semana passada, né? Hoje é o primeiro dia da semana, que, como diz a Bíblia, assim como você imagina na sua mente, assim você é. Então, comece a imaginar coisas boas a respeito de você mesmo. Decida que você vai acreditar que Deus vai mudar a tua história. Decida de que pessoas que você entende que precisam ter a vida transformada, decida acreditar e orar para que elas tenham a vida transformada. É o poder da decisão. Uma decisão muda um destino. Lembra que eu falei? A vida, ela é constituída de decisões. Então, decisões bem acertadas vão construir um futuro maravilhoso para você, e assim eu abençoo a tua vida, independente de quem esteja ouvindo, de quem vai ouvir. Assim eu abençoo a tua vida, para que você aprenda e decida aquilo que é a vontade de Deus para você. Amém? Amém? Que Deus abençoe então você com essa palavra. Vamos aqui rapidamente para os motivos de oração. Aline, ela pede vida profissional, vida espiritual e pela saúde da Diná. Laura Carvalho, família e vida espiritual. Crisonete pede por vida espiritual e saúde da mãe. Patrick, vida espiritual, saúde da madrasta. Natália Hernandes, vida espiritual, vida profissional e também consolo da família do Sr. Edson. O irmão Washington agradece pelo trabalho, saúde e recuperação do Cássio e do Ian. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, cura por depressão. Sandra Regina pede pelos pastores Cleide, Walter e a filha Tamires, e pelo filho dela, Daniel, e também pelos bispos Joaquim e Glória, e pela filha Kelly por luta com lúpus. Ailton e Luana pelo nascimento da Lorena, vida espiritual. Anne pela professora Sabrina que está com câncer. Rubens pela família e vida espiritual. Paulo Rodrigues pela saúde da Devani. Gabi, oração pela gestação e pelo filho Vitor, e pelo filho, né, que virá. Sandra Nascimento, recuperação da Maia, Malu e filhas Tássia e Thaisa por depressão e vícios. Edilene pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, consolo da família. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes pede por Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario e filhos Ana e Miguel, vida espiritual. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac e Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual. Isabela, mãe Gabriela, saúde. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Nereide, Larice pela mãe Lourdes. Mariana, vida espiritual. Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Adriana pede pela Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos pela Elisângela, saúde. Edson, causa na justiça e vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual, restauração da família. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Laís, saúde do pai José, salvação dos irmãos. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. E Peterson, família e vida espiritual.
Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.